Bom dia, vamos continuar aqui com as nossas equações do plano. Na aula passada, vimos as equações, primeiro, vetoriais, né? E, subsequentemente, as equações paramétricas do plano. A gente tinha construído as equações do plano, né? As equações vetoriais do plano dessa maneira. U e V são vetores do plano, respectivamente, U são dados 4 pontos no plano, P0, P1 e P2. Esse P é um ponto arbitrário do plano, né? E P0, P1 e P2 são pontos dados. Portanto, com 3 pontos, vocês conseguem, então, construir um plano, né? Derivar a equação do plano. Portanto, esse vetor U é P0, P1. E o vetor V é o vetor que liga P0 até P2. Tá? Então o vetor P0P é a combinação linear de U e V, desde que U e V não sejam paralelos. Né? Então significa que P0P é a combinação linear de U e V, US mais VT. Agora, pela notação de Grassmann, P0P, esse vetor, é P menos P0. E se a gente passar o P0 para o lado direito da equação, vai ficar um ponto arbitrário do plano, é um ponto inicial, mais um vetor diretor do plano vezes o parâmetro S, mais o outro vetor diretor do plano vezes o parâmetro T. Né? E essa é a equação vetorial do plano. Agora, se a gente escrever tudo em coordenadas, né? P tem coordenadas x, y, z. O P0 tem coordenadas x0, y0 e z0. O vetor U tem coordenadas o1, o 2 e o 3. E V tem coordenadas V1, V2 e V3. Então essas são as equações paramétricas do plano. Né? Da equação vetorial, automaticamente vocês conseguem obter as equações paramétricas do plano, bastando para isso simplesmente abrir em coordenadas. Agora, a novidade aqui é a equação geral do plano. A gente tem um plano, né, obviamente, e um ponto P1 no plano. O vetor normal ao plano, o vetor normal é definido como aquele vetor que atravessa o plano ortogonalmente. Então é um vetor ortogonal ao plano. E P é um ponto arbitrário do plano que a gente quer determinar. Tá? Portanto, vocês têm aqui pontos P1, né? Esse ponto P1 no plano, ele tem coordenadas x1, y1 e z1. Vocês têm o ponto P arbitrário do plano, que tem coordenadas arbitrárias, x, y, z, né? Coordenadas cartesianas arbitrárias. E esse plano é um plano π. Primeira coisa aqui no protocolo de achar a equação geral do plano é o vetor. Vamos tomar esse vetor que liga o P1 até o P. De novo, pela notação de Grassmann, é P1P, o vetor P1P é o ponto final, P, menos o ponto inicial P1. Que em coordenadas, né, se a gente utilizar essas coordenadas, vai ficar o vetor P1P é x menos x1, né, um vetor de coordenadas x menos x1, a segunda coordenada é y menos y1, a terceira coordenada z menos z1. E pelo fato de ele ser um vetor normal ao plano, né, ou seja, o vetor n é um vetor ortogonal ao plano. E esse vetor n ele tem coordenadas ABC. Tá? São números quaisquer, ABC. Como a gente não sabe, a gente coloca ABC. Agora, quando a gente for calcular o produto escalar entre o vetor normal com essas coordenadas e o vetor P1P com essas coordenadas, né, é só colocar o produto escalar, né, do vetor n pelo vetor P. Só que como esses dois vetores são ortogonais, significa que o produto escalar é zero.
pois o produto escalar é proporcional ao cosseno do ângulo entre os vetores. Como o cosseno de 90 graus é zero, né? Como eles são ortogonais, o ângulo entre eles é de 90 graus. E, portanto, o cosseno de 90 graus é zero. E esse é o critério para a ortogonalidade. Vetores são ortogonais se o produto escalar entre eles for zero. Agora, vamos fazer a conta aqui do produto escalar. Primeiro, o produto escalar é o produto coordenada a coordenada. Então é A vezes x menos x1. Né? E o menos eu vou passar para o lado direito, como todo mundo aqui é igual a zero. Depois vai ficar B, que multiplica y menos y1. Né? Então vai ficar BY menos BY1. Ó, BY e o BY1 com sinal negativo trocou para o lado direito. E a mesma coisa para a coordenada C. Então a equação geral do plano é: se o vetor normal tiver coordenadas A, B e C. Então essa daqui é a equação geral do plano. AX mais BY mais CZ é uma constante. Isso aqui é uma constante que a gente vai chamar de D. Né? Vamos chamar de constante D. Portanto, a equação geral do plano é AX mais BY mais CZ é igual a D. Né? Então, um ponto P de coordenadas x, y, z, ele pertence ao plano π, né? Se as suas coordenadas satisfizerem a equação do plano. Né? Então, primeiro exemplo. Vamos encontrar, né, determinar a equação geral do plano que passa por esses três pontos. O ponto A de coordenadas 2, 1 e 0, o ponto B de coordenadas 3, 3 e 2 e o ponto C de coordenadas 1, 2 e 4. Bom, primeira coisa é determinar um vetor normal ao plano. Né? Porque se a gente tiver as coordenadas do vetor normal, então a gente tem pelo menos o lado esquerdo aqui da equação no geral do plano. Né? Então, o vetor normal, olha só, se como A, B e C são vetores no plano, né? Então se a gente construir vetores AB e AC, por exemplo, eu poderia construir também BC. Tá? Mas vamos aqui, AB e AC. Como a gente tem, como esses três pontos estão no plano, então pelo um dos postulados de Euclides, então, bom, isso é um teorema, na verdade, de Euclides. Se dois pontos estão num plano, então a reta que liga esses dois pontos também está no plano. Né? Isso aí é um teorema que provém de um dos postulados de Euclides. Portanto, o vetor normal, né, se a gente tem o vetor AB e o vetor AC no plano, né, pois o A, B e o C são pontos que estão no plano, então o produto vetorial entre eles é ortogonal ao plano. Né, porque a gente já viu, já mostramos isso em aula, que o produto vetorial é ortogonal a ambos os vetores que fazem parte desse produto vetorial. Então, se a gente calcular esse produto vetorial, automaticamente a gente vai ter um vetor normal. Tá? Portanto, primeira coisa, o vetor AB, notação de Grassmann é B menos A. O B tem componentes 3, 3 e 2. E o A tem coordenadas 2, 1, 0. Subtraindo o A do B, vai dar o vetor AB de coordenadas 1, 2 e 2. Agora o vetor AC, pela notação de Grassmann, é igual a C menos A. O C foi dado no enunciado, tem coordenadas 1, 2 e 4. O A tem coordenadas 2, 1, 0. Então, C menos A tem coordenadas menos 1, 1 e 4. Agora a gente pode calcular o produto vetorial. Né? AB vezes AC, o primeiro vetor 1, 2, 2. O segundo vetor AC, né? Menos 1, 1 e 4. Então, expandindo em I, vai dar 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. Né? Então, a componente I é 6. A componente J é 2 vezes menos 1, menos 4. Né? Então, vai dar menos 2, menos 4, que dá menos 6. E a componente K vai dar 1 mais 2, que é igual a 3.
Então o vetor normal é 6, menos 6 e 3. Tá? Então, se o vetor normal é 6, menos 6 e 3, então imediatamente a gente sabe que a equação geral do plano é dessa forma aqui. Tá? A equação geral do plano é dessa forma. Só que agora a gente tem que calcular a constante D. Então, para determinar a constante D, basta notar que o ponto A pertence ao plano. Tá? Ou se vocês quiserem notar que B pertença ao plano ou que C pertença ao plano, tanto faz. Né? Basta pegar um ponto no plano. Então, se o ponto A de coordenadas 2, 1, 0 pertence ao plano, então ele deve satisfazer a equação do plano. Então é só colocar aqui nessa equação as coordenadas do vetor do ponto A. Então 6 vezes x, que é 2, menos 6 vezes y, que é 1, mais 3 vezes z, o z é igual a 0, é igual a d. E aqui vai dar 12 menos 6, que é igual a d. Então d é igual a 6. Portanto, essa daqui é a equação geral do plano π. 6x menos 6y mais 3z é igual a 6. Né? Então acabou aqui o exercício. Né? Se vocês quiserem, né, quando forem números muito grandes, se vocês ainda quiserem, como isso daqui é uma igualdade, podemos dividir o lado esquerdo e o lado direito por 3, por exemplo. Então, a equação geral do plano é 2x menos 2y mais z é igual a 2. Exemplo 2. Determine, né, encontre a equação geral do plano com a equação vetorial. Ponto arbitrário do plano é um ponto inicial de coordenadas 0, 1, 2, mais um vetor u. Só um momento. Mais um vetor de coordenadas u, né? E um vetor de coordenadas 3, 1, 2, o parâmetro t, mais um vetor v de coordenadas 1, 2, 1, parâmetro s. Então, se a gente tem essa equação vetorial e os dois vetores diretores, u e v, portanto, a gente pode escrever aqui um vetor normal, né? Olha só, esse cara aqui é u, esse outro cara aqui é v. Tá? Esse outro cara aqui é v. Então, essa normal, esse vetor normal, é o produto escalar entre u e v. Tá? Então esse é o vetor normal. E quando a gente... O produto vetorial, né? Como a gente tem vetores no plano, o produto vetorial entre eles dá um vetor normal que é ortogonal ao plano. E quando a gente calcula esse produto vetorial, né? Parem agora o vídeo e calculem esse vetor, vai dar um vetor de componentes menos 3, menos 1 e 5. Ou seja, este é o vetor, essas são as componentes do vetor normal. Agora, se a gente tem essas componentes do vetor normal, imediatamente a gente sabe que a equação geral do plano é menos 3x menos y mais 5z. Né? Porque o que acompanha o x, y e z, respectivamente, são as coordenadas do vetor normal. É igual a d. Agora, esse ponto 0, 1, 2, ele pertence ao plano. Então é só substituir, para determinar o d, é só substituir nesta equação aqui, menos 3x menos y mais 5z é igual a d, as componentes desse ponto de coordenadas 0, 1, 2. Ou seja, menos 3 vezes componente x, que é 0, menos 1 vezes componente y, que é 1, mais 5 vezes a componente z, que é 2, que é igual a d. E essa conta aqui vai dar menos 1 mais 10, que é igual a 9. Portanto, a equação geral do plano é dada por menos 3x menos y mais 5z é igual a 9. Tá? Exemplo 3. Agora,
é o caminho reverso, né? É o caminho inverso aqui. O caminho inverso, pessoal, é bem fácil. É bem fácil mesmo, vocês vão ver, é uma linha. Encontre as equações paramétricas do plano. Então a gente viu, né? Só para a gente revisar aqui, a gente viu o exemplo 1, que a gente pode encontrar a equação geral do plano que passa por esses pontos, né? Ou seja, dadas também as equações vetoriais do plano, né, a gente pode determinar a equação, aqui ó, no exemplo 2. Essa daqui é a equação vetorial do plano, né? Ou se vocês abrirem componentes, a gente tem equações paramétricas do plano. Então, a gente obteve no exercício, no exemplo 2, a equação geral do plano das equações vetoriais. Agora, da equação geral do plano, a gente vai obter as equações vetoriais, ou seja, paramétricas, né? Então, olha só, o plano tem a equação geral 2x mais 3y mais z é igual a 1. Então, pessoal, aqui é fácil, tá? Como o z ele não tem o coeficiente multiplicativo do z nessa equação é igual a 1, né? Aqui do x é igual a 2 e do y é igual a 3. Então, é mais fácil isolar o z. Portanto, olha só, faça x igual a t. Né? O plano, a gente precisa de dois parâmetros, porque é um plano, né? Ele tem duas dimensões. Então, isole os parâmetros. Faça x igual a t, y igual a s. Então, se a gente substituir nessa equação, né, isolando z, vai ficar z é igual a 1 menos 2x, né, 1 menos 3y menos 2x. Então, z é igual a 1 menos 3s menos 2t, porque a gente chamou o x de t e o y do parâmetro s, né? Então, acabou. Essas são as equações paramétricas do plano. X é igual a t, y é igual a s e z é igual a 1 menos 3s menos 2t, tá? Agora, se vocês ainda quiserem escrever as equações, equação vetorial do plano, ela é o plano π, tá? Um ponto x arbitrário é igual a primeira componente vetor, né? 0, 0, 1, né? Porque olha só, o x não tem nenhum número, então é 0. O y também não tem nenhum número acompanhando, é 0. E o z, ele tem o número 1, a componente z desse vetor, tá? Agora, o que multiplica t? Na componente x, 1, na componente y, nada, na componente z, menos 3. O que multiplica s? O que multiplica s vamos... Pessoal, vamos só descobrir aqui como que é π nesse teclado aqui. Só um pouco. Número π é a letra P, claro. Então, vamos colocar aqui π para ficar bonitinho aqui. Depois, para o que multiplica S? Aqui na componente x, nada. O y, nada, né? Então, 0. Na componente y, o s. Na componente z... Ah, perdão, pessoal. Aqui, ó. Na componente z aqui, do x é menos 2, né? Que é o parâmetro que multiplica t. E agora na componente y é menos 3. Então essa é a equação vetorial do plano. Tá? Portanto, aqui no exemplo 3, da equação geral, vocês passam para a equação vetorial. No exemplo 2, vocês fizeram o caminho reverso. Tá? O caminho inverso. Perfeito? Então vamos continuar. Exercício 2.5, pessoal. Esse exercício é importantíssimo. Né? Determine a equação do plano, a equação geral do plano, para todos esses casos. Tá? Eu vou escolher aqui fazer algumas letras e vocês façam o resto. E qualquer dúvida vocês podem tirar na monitoria. Então vamos lá. Letra A. Determine a equação geral do plano que passa por esses pontos. O ponto A
né? Chamemos esse ponto aqui de ponto A. Este ponto de ponto B, de coordenadas menos 3, 0, 4, e o ponto C, de coordenadas 0, 0 e 3. Um vetor normal a esse plano, né, é o produto vetorial entre AB e AC. Né? O AB, pela notação de Grassmann, é B menos A. O B tem coordenadas menos 3, 0 e 4. O ponto A tem coordenadas 4, 3 e 1. Então, subtraindo um do outro, o vetor AB ele tem coordenadas menos 7, menos 3 e 3. Agora, o vetor AC é igual a C menos A, pela notação de Grassmann. O C tem coordenadas 0, 0, 3. O A tem coordenadas 4, 3 e 1. Portanto, subtraindo o A do C, você tem menos 4, menos 3 e 2. Então, o produto vetorial, a gente calcula pelo determinante da matriz. Aqui é o vetor AB, embaixo é o vetor AC, né? Expandindo em coordenadas, né? Fazendo aqui a expansão de Laplace nas direções I, J, K, a gente obtém o vetor 3, 2 e 9. Então este é o vetor normal. Portanto, a gente sabe que a equação geral do plano carrega as componentes do vetor normal. Né? Então ela é 3x mais 2y mais 9z é igual a d. Agora, como que a gente pode determinar o d? Né? Então, para determinar o d, né, basta notar que o ponto C de coordenada 003 pertence ao plano. Pessoal, eu escolhi esse ponto 003 porque tem mais zero aqui nas componentes. Então, é mais fácil de calcular o D, mas vocês podem substituir qualquer um dos pontos aqui para calcular o D e vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, as coordenadas, né, 3x, a equação geral do plano é 3x mais 2y mais 9z é igual a D. Então, 3x mais 2y mais 9z é igual a D. Né? Então, D é igual a 27. Portanto, essa daqui é a equação geral do plano que a gente quer determinar, que passa por esses três pontos. 3x mais 2y mais 9z é igual a 27. Essa é a equação geral do plano. Equação letra B. Determine a equação geral do plano, que passa pelo ponto 1, 0, 1 e cujo vetor normal ele tem coordenadas 3, 4 e 5. Né? Então o vetor normal tem coordenadas 3, 4 e 5. Portanto, vocês podem já escrever a equação geral do plano dessa maneira. 3x mais 4y mais 5z é igual a d. Agora, de novo, para determinar o d, a gente vai notar que o ponto C, né, este ponto aqui a gente chama de ponto C, ele pertence ao plano. Né? E deve satisfazer a equação do plano. Então, 3x mais 4y mais 5z é igual a d. Tá? Então vai ficar 3 mais 5 é igual a 8. Portanto, a equação geral do plano é 3x mais 4y mais 5z é igual a 8. Né? Esse é o tipo de exercício mais trivial que possa ter, né? Porque a gente já sabe o vetor normal. Se a gente já sabe esse vetor normal, né, se é dado no enunciado, então a gente já tem o lado esquerdo da equação geral do plano, bastando para determinar a constante d, substituir o ponto dado no plano, né, como a gente acabou de fazer. Agora, um exercício bem mais elaborado, e por isso eu gostaria que vocês fixassem bastante essa técnica, porque essa daqui é a chamada quarta equação da reta. Tá? Então a gente pode escrever aqui, quarta, entre aspas, quarta equação da reta. Por quê? A gente já sabe quais são as três formas de equação da reta. Primeiro, a equação vetorial da reta. Segundo, equações paramétricas da reta. E depois, se os coeficientes, no caso em que todos os coeficientes
do vetor diretor forem não nulos, né? Então a gente tem também a equação da reta na forma simétrica, né? Agora, um caso que a gente não viu, e isso aqui é tão importante, que a gente vai precisar disso daqui de agora em diante. Então fixem bastante como achar a equação da reta com uma interseção dos dois planos. Então vamos primeiro entender o que está acontecendo. Tem esse plano aqui π1, tá? Esse plano transversal, esse π2, que é um plano paralelo aqui ao chão, né? E ele tem duas normais, né? Claro, o plano π1 ele tem, né? O exercício tem duas normais. O plano π1 ele tem uma normal N1. O plano π2 ele tem uma normal N2, tá? Que passa em algum ponto P0 na interseção entre esses dois planos. Então, se a gente calcula a normal, o produto vetorial entre as normais, vai dar justamente um vetor que é ortogonal tanto à normal 1 quanto à normal 2. Então, esse vetor U, né? Vamos escrever aqui o vetor U, que é o produto vetorial entre N1 e N2, é o vetor diretor da reta R. Né? E essa reta R é a interseção entre dois planos, tá? Que é interseção entre os planos π1 e π2, tá? É isso. Então esse que é o propósito. Se a gente tiver, então, um vetor que seja diretor da reta, né? Esse vetor é a reta de interseção entre dois planos, ela vai ter vetor diretor, o produto vetorial entre as duas normais, né? Então, se a gente, né, para a gente descobrir esse vetor diretor, para a gente calcular, né? A gente tem aqui um vetor N1, por exemplo, de coordenadas 1, 3 e 2, né? Por quê? Porque esse plano tem o primeiro plano aqui, esse plano que é o π1, né? Vamos escrever aqui. Esse primeiro plano é o plano π1. E este segundo plano é o plano π2. Tá? Então a gente tem duas equações de planos. Então, essa daqui, esse sistema, é a equação de uma reta. Porque a gente tem três variáveis e duas equações. Então a gente tem um parâmetro livre. Né? O plano π1, né? Primeira equação, x mais 3y mais 2z. Então a gente já sabe que a normal ao plano é 1, 3 e 2, que são os coeficientes do vetor normal ao plano. O plano π2 ele tem coordenadas menos 2x, menos y mais z. Então é menos 2, menos 1 e 1, o vetor normal. Portanto, o vetor diretor da reta, que é a interseção dos planos, é simplesmente o produto vetorial das normais. Né? A primeira normal ela tem coordenadas 1, 3 e 2. A segunda normal tem coordenadas menos 2, menos 1 e 1. Né? Expandindo aqui por Laplace, a gente vai obter o vetor diretor 5, menos 5 e 5. Tá? Então esse daqui é o vetor diretor da reta. Pessoal, isso daqui não seria necessário para resolver exercício, né? Para determinar a equação da reta. Né? Por quê? A gente quer determinar a equação geral do plano. O plano passa por 1, 1 e 5 e contém essa reta. Né? Então significa que a nossa estratégia aqui primeiro, a gente vai determinar a equação dessa reta, né? Determinando a equação da reta, então a gente pode tomar 2 pontos na reta. Se a gente tomar 2 pontos na reta, junto com esse terceiro ponto, 1, 1 e 5, então a gente tem 3 pontos. E com 3 pontos a gente pode determinar a equação geral do plano. Tá? Então,
Para determinar a equação geral, a equação da reta, que é a interseção desses... que é a interseção dos dois planos, né, P1 e P2. Então, olha só, a gente vai resolver esse sistema, né? Então, esse sistema, né, essa aqui, de novo, essa daqui é a equação do plano P1 e essa de baixo é a equação do plano P2, né? Então, a reta é a interseção, a gente tem que resolver esse sistema. Agora, como aqui embaixo tem um menos 2x, vamos multiplicar a equação de cima por 2, para ter um 2x aqui em cima. Então, multipliquei a equação de cima por 2, e agora eu vou somar as duas equações. Então, o 2x vai cancelar com menos 2x. 6y menos 5y vai dar... Perdão, 6y menos y vai dar 5y. 4z mais z vai dar 5z. E 4 mais 4 vai dar 8. Então, a gente obtém essa equação. Portanto, a gente pode isolar o y em função de z. Vai dar y é igual a menos z mais 8 quintos, né? Agora, se a gente substituir esta equação na primeira equação, né, para determinar x agora, vai ficar, né, a primeira equação é essa. Então vai ficar x mais 3y, só que o y é menos z mais 8 quintos, mais 2z, aqui, ó, é igual a 2. E a gente pode isolar o x dessa equação e obter x é igual a 3z menos 14 quintos. Tá? Portanto, olha só, a gente obteve y é menos z mais 8 quintos. X é igual a 3z menos 14 quintos. Então é só substituir aqui, ó. X é 3z menos 14 quintos, né? Chamando z de t, né? Porque tem um parâmetro livre. Então o parâmetro livre é sempre a variável que a gente escolheu isolar, né? Então x é 3t menos 14 quintos, y é menos t mais 8 quintos e z é igual a t. Tá? Então a gente tem a equação da reta. Agora, basta determinar dois pontos, x1 e x2 da reta. Tá? Para ficar fácil, as escolhas mais fáceis que eu achei foi t igual a 0. Né? Se t igual a 0 nessa equação, o x é menos 14 quintos. E se o t igual a 0 nessa equação, o y é 8 quintos. Tá? Então, o ponto x1 vai ser x menos 14 quintos, y 8 quintos e z igual a 0. Agora, eu escolhi t igual a 8 quintos para determinar o segundo ponto, porque o y vai dar 0. Tá? Aqui, 8 quintos vezes 3 vai dar 24 quintos, menos 14 quintos vai dar 10 quintos, que é igual a 2. Então, ó, x é igual a 2, y é igual a 0 e z é igual a 8 quintos. Tá? Então, a gente tem esses dois pontos. Portanto, a gente tem o ponto A dado no exercício, né? Esse cara daqui, vou escrever aqui. Este daqui é o ponto A, tá? É o ponto A. Este é o ponto A. Portanto, a gente tem que determinar a equação geral do plano, que passa pelos pontos A, de coordenadas 1, 1 e 5, coordenada x1, menos 14 quintos, 8 quintos e 0, e x2 de coordenadas 2, 0 e 8 quintos. Tá? Agora, uma observação. A gente pode tomar o vetor normal como sendo ax1, produto vetorial com ax2, porque todos esses três pontos pertencem ao plano, portanto os vetores construídos com vetores no plano também estão no plano, e portanto o vetor normal é o produto vetorial dos dois vetores no plano. Né? Então a gente teria que calcular esse produto vetorial. Só que olhem só, vamos voltar lá no terceiro slide da aula. Tá? Terceiro slide. Quinto slide. Né? Olhem só, o vetor normal é ortogonal ao plano e a gente precisa de determinar um vetor normal, não o vetor normal. Tá? Porque se a gente multiplicar por 2 esse vetor, né, se a gente multiplicar aqui esse vetor
por 2 está o vetor normal. Esse cara aqui tem 2 vezes o tamanho do vetor normal. Tá? Vamos escrever aqui 2n. E vamos chamar esse cara de normal 1, por exemplo. Tá? Então, tanto faz, o que importa é a direção normal. Então, tanto faz se você considera n ou qualquer outro múltiplo do vetor n. Tá? Então, a gente vai utilizar este raciocínio, a gente vai utilizar exatamente este raciocínio para resolver, né, acabar de resolver o nosso exercício lá. Então voltamos aqui ao nosso slide original. E, né, a gente quer determinar a equação do plano, a equação geral do plano que passa por esses 3 pontos. Então seria natural calcular este, né? Quando a gente faz aqui o AX1, vai dar esse vetor. As coordenadas dele são menos 19 quintos, 3 quintos e menos 5. E o AX2, as coordenadas são 1, menos 1 e menos 17 quintos. Agora, olhem só. Vocês já sabem que calcular o produto vetorial, não é uma questão trivial se esses números forem complicados, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar por 5, né? Esses 2 vetores, né? Então, para assumir essas frações, só para não ficar muito difícil calcular produto vetorial com fração, tá? Então, eu vou multiplicar por 5, porque o que importa aqui, o vetor normal, é só a direção. Ainda vai ser um vetor normal, né, ao plano. Então, só multipliquei por 5 esse vetor para eliminar essas frações e multipliquei aqui por 5 também. Tá? Então, eu vou calcular esse produto vetorial que vai dar esse resultado. As componentes dele é x menos 176, a componente y é menos 448 e a componente z é 80. Então, como esse vetor é o vetor normal, né, é um vetor normal ao plano, então a equação geral do plano é menos 176x menos 448y mais 80z é igual a d. Né? Agora, para determinar o d, a gente nota que o enunciado do exercício diz que o plano passa pelo ponto C115, né, de coordenadas 1, 1 e 5, e contém a reta que a gente calculou. Né? E com isso, com a equação da reta, a gente obteve 2 pontos da reta, calculamos o vetor normal e a gente obteve essa equação geral do plano. E para determinar D, a gente nota que o ponto C, de coordenadas 1, 1 e 5, deve satisfazer a equação do plano. Então, substituindo aqui 1 aqui, 1 aqui e 5 nessa posição, a gente obtém que o D é menos 224. Então, essa daqui é a equação geral do plano, e eu simplesmente simplifiquei. Eu dividi por 8 todos os termos desse plano, dessa equação, né? por 16, perdão, todos os termos dessa equação, né? Aqui dividir por 8 e aqui dividir por 2. Então, só para ficar mais simples. Né? Então, a equação geral do plano é menos 11x menos 28y mais 5z é igual a menos 14. Tá? Agora, posições relativas entre retas. Né? Então, a gente já sabe determinar equações do plano. O importante agora é estudar posições relativas entre retas. Primeiro caso, a gente vai analisar retas no plano. Só existem 3 possibilidades, sendo que uma é uma subpossibilidade da segunda. Então, na essência, a gente só tem 2 possibilidades. Ou elas são paralelas, tá? Ou elas são paralelas, tá? Nesse caso, os 2 vetores diretores, eles são paralelos.
Tá? Agora, um subcaso é o seguinte: essas retas paralelas elas podem ser coincidentes, ou seja, podem ser a mesma reta se um ponto de R, dessa reta R, pertencer à reta S. Tá? Se apenas um ponto pertencer, todos pertencem, porque elas são paralelas, né? E se um pertence, elas são coincidentes. Ou elas podem ser concorrentes, ou seja, elas não são paralelas, né? Significa que os vetores diretores, U e V, respectivamente da reta SR, não são paralelos. Tá? Só uma coisa aqui, pessoal. Aqui está trocado, né? Aqui, o vetor diretor U é da reta R. Então aqui deveria ser a reta R aqui. Aqui é a reta R. E aqui a reta S. Tá? É isso. Então, essas são esse é o critério, né, para verificar se a reta no plano, aqui é só duas dimensões, no plano, na folha de papel, no chão, né, são paralelas, ou concorrentes, ou coincidentes. Ou seja, se forem concorrentes, elas se interceptam em um único ponto, e se forem paralelas, elas não se interceptam, se elas não forem coincidentes, e se interceptam totalmente, ou seja, são a mesma reta, se elas forem coincidentes. Né? Então, dessa análise vem essa proposição. Uma reta, duas retas são paralelas se somente se os seus vetores são paralelos. Ou seja, eles são paralelos, eles são linearmente dependentes, ou seja, os vetores diretores são múltiplos um do outro. Agora, se elas forem paralelas, elas podem ser coincidentes, né? Se o lugar geométrico de R e de S são o mesmo, são o mesmo, né? Então, nesses casos, elas passam pelo mesmo ponto. Então, para verificar, né, se dados duas retas paralelas, basta verificar se o ponto de uma pertence ao outro. Tá? Se pertencer, elas são coincidentes. E o outro caso é que as retas são concorrentes, ou seja, os vetores não são paralelos, né? Os vetores são linearmente independentes. Tá? Então, nesse caso aqui, se elas forem paralelas, então o vetor diretor de U e V formam um conjunto linearmente dependente, e se elas forem concorrentes, os vetores diretores não são paralelos, então eles formam um conjunto LI. Então esse é o critério para a gente determinar relações entre duas retas no plano. Tá? Exemplo. Vamos aqui. Ó. Exemplo 1. Determine a posição relativa entre essas retas. Número 1. A reta, né, como tem duas dimensões, é só duas componentes. Reta é um ponto A, perdão, aqui, ó, ponto A, mais UT, tá? Esse vetor U tem coordenadas 3 e menos 1. O ponto A tem coordenadas 1 e 2. Esse cara daqui é um ponto B, de coordenadas 4 e 1. E esse é o vetor V, né? Este daqui é o vetor V, de coordenadas 3 meios e menos meio. Primeira coisa a se observar, olhem só, o vetor V, né, daqui do exercício 1, o vetor V é duas vezes, perdão, o vetor U é duas vezes o vetor V. Né? Ó, o vetor U é 3 menos 1. O vetor V é 3 meios menos meio. Então eles têm a mesma direção. Eles são LD, né? U e V, U e V são vetores linearmente dependentes. Portanto, nesse exercício 1, os vetores são paralelos. E agora, para que a gente sabe que elas são paralelas, né? Agora, vamos fazer o seguinte.
como que a gente sabe se elas são paralelas ou coincidentes, né? Ou seja, aqui existem duas possibilidades. Aqui existem duas possibilidades. Essa reta, essa é a reta R. Reta R. E esta é a reta S. Tá? Então, elas podem ser paralelas, né, nesse caso, ou pode haver o caso também onde elas sejam... Não, é uma reta, né? Onde elas sejam iguais, né? Coincidentes. R é igual a S. Então tem esses dois casos. Esse caso aqui elas são coincidentes e esse caso elas são paralelas. Tá? Como a gente já viu, para determinar, né, como os vetores diretores são linearmente dependentes, então elas são paralelas, mas podem ser coincidentes. Para determinar, vamos substituir esse ponto B na equação da reta R. Tá? Então, vamos escrever o seguinte aqui. O ponto 4 e 1 se ele pertencer à reta R, né, significa que ele satisfaz a equação da reta. Mais 3 menos 1. Né? Eu falei substituir, mas não é substituir. Né? Eu quis dizer justamente isso. Se B pertence à reta R, então a gente tem isso daqui. Tá? Se ele pertencer. Né? Porque se ele pertencer à reta R, essa equação geral, a equação vetorial da reta, então e essa equação deve ser satisfeita. Mas, então, vamos ver se essa equação é satisfeita. Na componente x, a gente tem 4 é igual a 1 mais 3t. Então, significa que t, né, 3 é igual a 3t, e isso aqui implica que t é igual a 1. Né? Até agora está tudo certinho. T igual a 1. Agora, na componente y, a gente tem que 1 é igual a 2 menos t. Ou seja, isso implica, né, componente, vamos escrever aqui, componente x, né, ponto final, e aqui a componente y. Né? Componente y. Então, 1 é igual a 2 menos t. Ou seja, o t, vamos ver aqui. 1 é igual a 2 menos t. Então, significa que o t, passando para o lado esquerdo, t é igual a 2 menos 1. 1. Então, a gente obteve t igual a 1 e t igual a 1. Ou seja, essas duas equações são consistentes. Ou seja, o ponto B, de fato, pertence à reta R. Tá? B, de fato, pertence à reta R. Portanto, as retas R e S são coincidentes. Aqui está a solução 1. Tá? Vocês podem... Eu fiz aqui o exemplo 1. Depois, no exemplo 2, de novo aqui, ó, o vetor U, né? Esse cara daqui, de novo, vamos chamar de U. E esse cara aqui, de vetor V. Dá para ver que aqui no exercício 2, exercício 2. Olha só, o U é igual a 3 vezes V.
de novo, eles são linearmente dependentes, portanto, no exercício 2 também as retas podem ser paralelas ou coincidentes. Agora, vocês podem refazer isso aqui que eu fiz, né, essa análise que eu fiz, e mostrar que o ponto 2, 2 pertence à reta. Então esse ponto da reta S pertence, não pertence, aqui não, viu pessoal? Só um pouquinho. Aqui é não pertence, tá? Então, substituindo 2, 2, né, igualando aqui 2, 2 é igual a 1, 2 mais 3 menos 1t, vocês não vão obter equação para t, ok? Vamos só fazer aqui embaixo, né? Se 2, 2, ponto 2, 2 da reta S pertencer à reta R, então essa equação ela tem que ser satisfeita. Mais 3 menos 1t, tá? Então, isso aqui, na componente x, vai ser 2 é igual a 1 mais 3t. Isso implica que t é igual a 1/3. E para a componente y, vai ser 2 é igual a 2 menos t. Isso implica nada, que t é igual a 0. Né? Então a gente obteve dois valores para t, o que é inconsistente. Então significa que o ponto 2, 2 não pertence à reta R. Tá? E agora, finalmente, o exercício 3. Finalmente o exercício 3 aqui. Se a gente analisar os vetores u e v, eles não são paralelos. Né? Não são múltiplos um do outro. Então essas retas são concorrentes. Tá bom? Esse é o caso do plano. Agora, o caso do espaço, né? O caso espacial, ou seja, quando a gente tem 3 dimensões, as retas ainda podem ser reversas, ou seja, elas podem estar contidas em planos diferentes, tá? Então esse é o terceiro caso. Então, no caso espacial aqui de 3 dimensões, a gente pode ter retas reversas se as duas retas não estiverem no mesmo plano. Ou, se elas estiverem no mesmo plano, cai no caso anterior. Né? Aí elas podem ser, se elas forem coplanares, elas podem ser concorrentes, paralelas, e a gente vai ter que decidir se são paralelas não coincidentes ou paralelas coincidentes. Tá? Então, esse teorema que a gente vai mostrar agora é a última parte da aula, que tome duas retas de equação vetorial AR, a reta R tem equação vetorial A mais VT. A reta S tem equação vetorial B.B mais U vetor U S. Né? V é o vetor diretor de R, U é o vetor diretor de S. Então, elas são coplanares se somente se os vetores AB, U e V forem linearmente dependentes. Ou seja, se esse produto misto for igual a zero. Tá? Se o produto misto for igual a zero. Mas por quê? Né? A ideia da demonstração, né, a gente vai demonstrar isso, mas a ideia da demonstração é o seguinte: olhem só, tem duas retas R, né, uma reta R de vetor diretor U e a reta S de vetor diretor V. Tá? Se a gente pegar um ponto na reta R, chamar de A, um ponto na reta S, chamar de B, então, se essas retas R e S estiverem no mesmo plano, vai significar que o A, o vetor U, o vetor V e o vetor AB, eles estão no mesmo plano. Se eles estiverem no mesmo plano, né, se a gente tentar formar um paralelepípedo com esses três vetores, o volume dele vai dar zero. E isso daqui, o produto misto, é exatamente o volume do paralelepípedo. Tá? Agora, nesse outro caso, onde as retas elas são reversas aqui, né? Então nesse caso é o caso coplanar. Agora, quando as retas forem reversas, isso daqui, pessoal, é claro, a gente está fazendo um desenho de 3 dimensões aqui no slide, né? Então esse ponto aqui não intercepta, tá? Esse ponto aqui não necessariamente intercepta.
Né, as duas retas não se interceptam. Então, nesse caso, né, esse caso aqui é onde o caso é onde elas são coplanares, e nesse caso aqui, onde elas não são coplanares, esses vetores, U, V e o vetor AB, vão formar um paralelepípedo cujo volume é diferente de zero. Né? Então é só isso. É a ideia da demonstração. Né? Então o critério é o seguinte: vamos chamar a reta R de A mais vetor diretor U vezes parâmetro T1. A reta S é um ponto B mais V, o vetor diretor, né? V é o vetor diretor da reta S, vezes o parâmetro T2. Agora, o A é diferente do B, necessariamente. Porque se A for igual a B, essas duas retas possuiriam um ponto em comum, né? Ou seja, elas se interceptariam. E se duas retas se interceptam, elas são concorrentes, elas são coplanares. Então esse caso não interessa para a gente, porque a gente quer determinar se as retas são reversas. Né? Então, primeiro caso, se RS forem coplanares, né, então o vetor AB, como a gente viu no desenho, né, na ilustração do slide anterior, o vetor AB deve ser coplanar, né, aos vetores U e V, ou seja, A e B, AB, U e V são linearmente dependentes. Se eles são linearmente dependentes, o volume do paralelepípedo formado por esses três vetores é igual a zero. Né? Então a gente tem esse caso aqui. Né? Se no caso, né? Então a gente tem justamente esse caso. Agora, no caso onde as retas são reversas, então o volume do paralelepípedo formado pelos vetores UV e AB é diferente de zero e a gente tem esse critério. Então, para saber a posição de duas retas no espaço, vocês têm que fazer essa conta. Achem, né, ou se forem dados os vetores diretores U e V das duas retas, façam o produto vetorial entre as duas retas, façam o resultado, o produto escalar com o vetor formado por um ponto de uma reta e o ponto de outra reta, e se der diferente de zero, as retas são reversas. Se der igual a zero, as retas são coplanares. Né? E aí cai nos casos que a gente já estudou anteriormente. Exemplo. Determine a posição relativa entre a reta R, cuja equação vetorial é ponto A de coordenadas 1, 2 e 0, mais T vezes o vetor diretor, U. Né? Esse vetor aqui é o vetor U e esse cara daqui é o vetor V. Tá? Então vamos lá. Esse ponto aqui é o ponto A. Esse daqui é o ponto B. Portanto, esse cara daqui, se a gente fizer B menos A, opa, aqui é B, né? Aqui é B. Se a gente fizer B menos A, né, vai dar o vetor AB. Então esse cara aqui é B menos A, que é o vetor AB. Tá? Então B menos A ele tem coordenadas 0, 1, 3, que é o vetor AB. Agora, para calcular aquele produto misto, basta, né, a gente mostrou que o produto misto é o determinante dos três vetores. Então a gente tem aqui o vetor U, né, na primeira linha o vetor U, o vetor, na primeira linha aqui a gente tem o vetor U, na segunda linha a gente tem o vetor V, na terceira linha a gente tem o vetor AB. Né? Então, calculando esse determinante, aqui ó, 2 vezes 2 vezes 3 vai dar 12, mais 0, mais 4. Então, as diagonais dá 16. Menos 0, menos 6, menos... Perdão, vamos lá. Vamos escrever aqui com calma. 2 vezes 2 vezes 3. Mais 2 vezes 3 vezes 0. Mais 2 vezes 1 vezes 2. Pronto. Essa daqui são as diagonais. As antidiagonais mudam o sinal. Então vai dar 2 vezes 2 vezes 0,
menos 3 vezes 1 vezes 2, menos 2 vezes 2 vezes 3. Então isso daqui é igual a 12 mais 0, mais 4, menos 0, menos 6, menos 12. Então o resultado é menos 2. Perfeito, exatamente. Então esse cara dá menos 2, que é diferente de 0. Então as retas são coplanares. Não são coplanares, né, porque o determinante aqui deu diferente de 0. Então o volume do paralelepípedo formado por esses vetores é diferente de 0. Ou seja, as retas não são coplanares e, portanto, as retas são reversas. Letra B. De novo. Ponto A. Ponto B. Aqui o vetor U de coordenadas 2, 2 e 2. E aqui o vetor V de coordenadas 1, menos 1 e 2. Tá? Então, fazendo B menos A, vai dar o vetor de coordenadas 1, 3 e 0. Então esse é o vetor AB, esse é o vetor U e esse é o vetor V. Portanto, aqui é o vetor U, vetor V, vetor AB. Tá? Calculando esse determinante, calculem, vai dar 0. Então as retas são coplanares. Como esses vetores, né, o vetor U não é múltiplo do V, então as retas são concorrentes. Letra C. Olha só, esses vetores, né, eles são múltiplos um do outro. Esse vetor U tem componentes 1 e 1, e o vetor V tem componentes 1 e 1. Então são paralelos, né? Vocês podem verificar que o ponto 1, 0, 0 não pertence à reta S. Né? O ponto da reta R não pertence à reta S. Né? Façam esse exercício. E, portanto, elas são paralelas não coincidentes. E fazendo o mesmo raciocínio, né, do item anterior, esse vetor V de coordenadas 1, 1 é paralelo, né, é igual ao vetor U de coordenadas 1, 1 também. Né, então, se são iguais, são paralelos. E vocês podem substituir, vocês podem igualar o ponto 1, 0, 0 à equação da reta S, né, e tentar resolver para T. E vocês vão obter t igual a menos 1 nas três equações das coordenadas x, y e z. Então significa que, como as retas são paralelas e um ponto de uma reta pertence à outra, então essas retas são coincidentes. Tá? Então façam esses exercícios selecionados, estudem e tenham um bom dia.